sorteio dos endereços do empreendimento Sara Kubitschek, no bairro JK, será no dia 26 deste mês. Famílias pré-selecionadas são convocadas para a reunião, que acontece às 5h30 da tarde no ginásio Jockey Club Paracatuense. Esse é um dos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira, que também mostra: a Secretaria de Esporte e Sesc Lages promovem rua de lazer no centro da cidade no próximo sábado. Na nossa série Sonho Olímpico, que o Jornal da Manhã está exibindo, você vai conhecer um atleta mineiro que coleciona títulos no esporte pouco divulgado no país, o tiro com arco. O Giro Rural de hoje mostra como aplicar inseticida sem prejudicar a lavoura e até mesmo envenenar as mudas. E ainda nas notícias do campo, taioba, espécie tropical com alta concentração de nutrientes, presente na culinária de algumas regiões brasileiras, vai ganhar em breve um mercado externo. No quadro Saúde em Foco, vamos destacar a cirurgia cardíaca. Temos os vídeos descontraídos, as notícias de polícias e muito mais. Fique ligado para ficar bem informado, que esse é o nosso Jornal da Manhã. Olá, bom dia! E o Jornal da Manhã desta quinta-feira inicia falando de lazer e diversão. A Secretaria Municipal de Esporte, em parceria com o Sesc, está preparando um sábado diferente para a família, com a realização de uma rua de lazer que inicia às 9 horas da manhã e se encerra às 1 da tarde. O local será a Avenida Olegário Maciel, em frente à Prefeitura. Portanto, programe-se e aproveite amanhã do próximo sábado para se divertir e encontrar os amigos. E na nossa série Sonho Olímpico de hoje, você vai conhecer um atleta mineiro que coleciona títulos num esporte pouco divulgado no país, o tiro com arco. Pentacampeão brasileiro, campeão sul-americano e medalhista no PAN de Toronto, ele é a maior esperança do Brasil nos Jogos do Rio em 2016. Meu nome é Daniel Xavier, eu sou atleta do tiro com arco. Estou praticando esse esporte já há 21 anos. Estou treinando com a seleção brasileira para conseguir uma vaga para o Brasil para as Olimpíadas do Rio de 2016. Identifiquei com arco e flecha. É um esporte que te dá um autoconhecimento muito grande. É um esporte que te testa os momentos que você tem que ter mais frieza, mais calma. E isso é uma coisa que você leva muito para a sua vida mesmo. No tiro com arco, as regras são bem simples. Os alvos são colocados a uma distância que varia de 30 a 90 metros. E os arqueiros têm séries de 36 tiros para vencer a partida. Cada setor do alvo vale de 10 a 1 ponto. A jogada mais rara do esporte foi batizada com o nome de Robin Hood, por causa do famoso personagem da Idade Média. Acontece quando o atleta consegue acertar uma flecha no centro de outra flecha. Antigamente, quando a gente era atleta amador, a gente tinha que dedicar a vida profissional e dedicar a vida de atleta. E isso era muito ruim porque a gente pegava pessoas lá fora, internacionalmente, que estavam se dedicando 100% ao esporte. Isso pra gente era muito sacrificante porque a gente não tinha como dedicar esse 100%, não tinha essas condições. E hoje em dia a gente tem um quadro totalmente diferenciado, com a gente tem um apoio tanto do Comitê Olímpico Brasileiro quanto eu também sou terceiro sargento da Aeronáutica. E esse ingresso dos atletas dentro do programa militar também está ajudando demais a conseguir meios, recursos para você se manter dentro do esporte. A modalidade chegou ao Brasil na década de 50, trazida pelo comissário de voo Adolfo Porta. E a primeira participação da delegação brasileira nas Olimpíadas aconteceu nos Jogos de Moscou em 1980. A Federação Brasileira da Modalidade só foi criada 11 anos depois. Hoje, a seleção brasileira é formada por 10 atletas, 5 homens e 5 mulheres. E a participação do Brasil no PAN de Toronto contou com 6 competidores. A adrenalina tem nesse esporte como em qualquer outro. Tanto de você estar correndo de um lado de um atleta para chegar em primeiro dele, aqui quem fizer mais flechas no centro, quem fizer mais pontos ganha. Então você está acompanhando seus concorrentes, você está
todo momento tentando se superar, tentando dar o máximo. Isso te gera uma ansiedade que você tem que controlar, uma ansiedade como numa competição de qualquer outra modalidade. Posso até lembrar do último PAN de Guadalajara, que eu fui quinto colocado individual. Foi uma sensação muito boa na hora que eu estava tentando entrar na semifinal, que eu estava disputando contra um mexicano, e era no México, e estava uma partida que estava mais para ele ganhar, e eu consegui a virada, e a gente, no último set, a gente estava disputando flecha a flecha, mas foi interessante a sensação de estava um estádio inteiro torcendo para ele. Eu consegui fazer quase 5.000 pessoas ficarem em silêncio. Daniel conseguiu 4 medalhas de ouro no torneio classificatório para as Olimpíadas de Londres e foi o único atleta brasileiro de tiro com arco a conquistar vaga nos Jogos de 2012. O mineiro já venceu o Campeonato Brasileiro da modalidade 5 vezes e ficou com o ouro por equipes nos Campeonatos Sul-Americanos em 2002 e 2014. Ainda foi bronze na competição por equipes do PAN de Toronto este ano. E todas as vezes que a gente vê alguma coisa do Rio, a gente já lembra o nosso objetivo principal. É o que a gente está vivendo esses últimos 4 anos, apesar de ser uma cobrança por resultado, né? A gente tem sempre essa cobrança pessoal e do ambiente em torno desses resultados, mas é uma coisa que todos os atletas têm que lidar, e isso é muito bom para as pessoas, para elas saberem quanto que elas têm que se doar, se sacrificar dentro dos treinamentos para conseguir esses resultados. É de um belga o recorde de medalhas em Olimpíadas. Nos Jogos de Paris, em 1900, Hubert Van Innis faturou 2 ouros e 1 prata. Nos Jogos da Antuérpia, 20 anos depois, foram mais 4 medalhas de ouro e 2 de prata. Nas últimas edições dos Jogos, a Coreia do Sul tem se destacado como a principal potência da modalidade. Em 2012, dos 4 ouros em disputa, levou 3 para casa. E ao longo da história das Olimpíadas, conquistou 34 medalhas. O tiro com arco ele é um esporte que te dá uma longevidade maior, diferente de outros esportes. Então, até Tóquio eu ainda tenho vontade de me dedicar 100% ao esporte. Hoje, minha vida, meu foco está inteiramente no tiro com arco. É uma coisa que eu mudei totalmente da veterinária pro arco e flecha, porque é a vida que eu sempre quis ter. E chegou a hora do Jornal da Manhã abordar as notícias do campo. E o Giro Rural de hoje mostra como aplicar inseticida sem prejudicar a lavoura ou até mesmo envenenar as mudas. A evolução das doenças do milho está estreitamente relacionada à evolução do sistema de produção dessa cultura no Brasil. Modificações ocorridas no sistema de produção que resultaram no aumento da produtividade da cultura foram também responsáveis pelo aumento da incidência e da severidade das doenças. Desse modo, a expansão da fronteira agrícola, a ampliação das épocas de plantio, a adoção do sistema de plantio direto, o aumento do uso de sistemas de irrigação, a ausência de rotação de cultura e uso de materiais suscetíveis têm promovido modificações importantes na dinâmica populacional dos patógenos, resultando no surgimento, a cada safra, de novos problemas para a cultura relacionados à ocorrência de doenças. Entre essas doenças estão as provocadas por fungos e, para combatê-las, o investimento em tecnologia é cada vez mais pesado. Na verdade, nas últimas safras, a evolução dos materiais, eles a cada ano estão se tornando mais produtivos, né? E com isso, há necessidade de tampar alguns gaps, né, que acaba gerando esse aumento de produtividade. E os fungicidas, de alguns anos para cá, uns 5, 6 anos para cá, realmente tornou-se necessário estar colocando ele na cultura do milho, porque é assim o agricultor ele vai conseguir expressar melhor o potencial genético do milho. Ou seja, uma produtividade que tem o milho como proteção é uma, quando adicionado o milho é outra. Além de entregar uma série de benefícios. No caso da base, a base dos fungicidas que a base tem hoje, nós conseguimos entregar para o agricultor uma proteção muito boa de folha. Nós conseguimos fazer com que essa planta ela chegue no final verde e com a espiga seca, que é o que a gente chama de benefício excellens.
Esse benefício ele acaba gerando com que essa planta ela fica verde por mais tempo e a planta, com o passar do avanço da cultura, a tendência dela é secar, né? E se ela seca, o como fica oco e ela pode ter uma tendência de tombamento. Com o uso dos fungicidas a gente consegue prevenir isso, a gente consegue ter uma planta com uma melhor produtividade, uma planta que a gente consegue ter uma melhor qualidade de grão. A aplicação de fungicidas, assim como de qualquer outro defensivo agrícola, deve seguir uma recomendação agronômica. Assim, riscos de contaminação de solo e águas, bem como intoxicação da planta e até mesmo de trabalhadores nas lavouras, podem ser evitados. Nós temos 2 fungicidas, né? O primeiro fungicida é o Ópera, onde a gente fala aquele agricultor que está buscando o benefício do sistema Axelis, aquele agricultor que quer o milho verde, que quer colmo cheio, que quer um aumento de produtividade, a gente posiciona o Ópera. Primeira aplicação no limite do trator e uma segunda aplicação no pré-pendoamento. Agora aquele agricultor que quer basicamente controle de doença, hoje nós temos, é o que nós vamos mostrar aqui na AgroStand, é o Abacus, que é o primeiro fungicida hoje registrado para a cultura do milho, que ele vai estar entregando para o agricultor um excelente controle de doença. As doenças fúngicas são um problema para o produtor, porque podem atacar o milharal em qualquer fase de seu desenvolvimento. Por isso, o ideal é investir em cultivares resistentes, mas no caso da doença se instalar, é preciso agir de forma adequada, utilizando produtos que, além de serem considerados seguros, têm um poder de ação satisfatório. Algumas doenças que hoje tem bastante problema no agricultor, as manchas em geral, a falciféria, a ferrugem, são todas doenças que hoje acabam trazendo prejuízo para o agricultor, que com o uso dos nossos fungicidas nós conseguimos suprir esse problema e entregar para o agricultor um aumento de produtividade. E você já sabe, mais notícias para ajudar o homem do campo a produzir com qualidade e aumentar a renda da sua propriedade, você vai acompanhar no programa Paracatu Rural, que vai ao ar de segunda a sábado às 7 da manhã, aqui na TV Minas Brasil. A taioba, isso mesmo, espécie tropical com alta concentração de nutrientes presente na culinária de algumas regiões brasileiras, principalmente na zona rural, vai ganhar em breve o mercado externo. Quem descobriu o valor comercial da taioba lá fora foi o engenheiro agrônomo Gustavo Almeida, produtor na hortaliça em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. O produtor Gustavo começou o cultivo da taioba há 4 anos em um terreno de 1 hectare. Hoje possui 15 mil plantas, quantidade que ele considera suficiente para iniciar a escala de exportação prevista para o próximo mês de setembro. A história do produtor é um exemplo de como o cultivo das verduras e legumes não convencionais cresce e ganha cada vez mais mercado. Além da taioba, estão na lista a azedinha, capuchinha, peixinho, ora pronobilis, chuchu de vento, araruta, mangarito, vinagreira, cará do ar, além de outras. Ricas em vitaminas e fibras, são plantas que, em algum momento, tiveram influência na alimentação da população brasileira e agora começam a despertar o interesse de um número cada vez maior de pessoas. Em Minas, são mais de 500 produtores que vendem essas hortaliças em feiras livres para sacolões e restaurantes. A disseminação da cultura das hortaliças não convencionais faz parte de um programa de pesquisa e transferência de tecnologia da Embrapa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, em parceria com a Embrapa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a EMATE, Ministério da Pecuária e Abastecimento, Embrapa e Universidade Federal de Viçosa. Estamos de volta com foco no setor de saúde. E mesmo com os avanços da medicina, a cirurgia cardíaca ainda é vista com temor por parte da população, o que revela um desconhecimento por parte das técnicas empregadas. A cirurgia convencional são as cirurgias que fazem com a abertura do externo no centro do tórax, fazendo com que tenha um acesso mais amplo e rigoroso sobre a área cardíaca. E ela tem as suas indicações, muitos pacientes não têm condições de fazer cirurgias por vídeo em virtude de algumas doenças, como a doença coronariana, associada com outras doenças valvárias que dificultam o acesso, e sabendo sempre que a cirurgia cardíaca tem como princípio melhorar a qualidade de vida e fazer com que o paciente viva. Então a estética, ela sempre é secundária nesse processo.
Então tem algumas patologias, como doenças valvares, as comunicações intra-arteriais, comunicações congênitas, doenças congênitas do coração, algumas outras doenças da válvula tricúspide e mitral, que é possível fazer por assistência de vídeo. Então a gente chama cirurgia cardíaca minimamente invasiva vídeo assistida. Então você usa o vídeo como um facilitador para o procedimento. A diferença entre uma e outra é que quando você faz vídeo assistida, a tendência do paciente voltar ao trabalho é muito maior no espaço curto de tempo. Mas sempre tem que ser avaliado as outras relações, as doenças, se ele tem outras doenças concomitantes, doenças periféricas, arteriais ou venosas, que também possam impossibilitado. Então, existe esse tipo de técnica, mas também tem que ser analisado antes sempre o risco-benefício disso tudo, para que tem certos pacientes que não têm condições de fazer as minimamente invasivas. E ontem você acompanhou aqui no Jornal da Manhã que Paracatu sediou o 8º Encontro Regional do Seminário das Águas de Minas. O evento serviu para discutir a crise hídrica no estado. Isso porque em algumas cidades a situação é crítica e em Paracatu a situação é controlada. Já em Varginha, no sul do estado, o principal reservatório da cidade opera com apenas 1/4 da capacidade. A baixa vazão fez com que as autoridades liberassem a retirada de água do Rio Verde, para garantir o abastecimento da população e afastar os riscos do racionamento. A luz de alerta já acendeu. O gerente distrital da Copasa em Varginha comenta que hoje o Ribeirão Santana fornece apenas 25% de sua capacidade total de abastecimento de água para Varginha. No caso do Ribeirão Santana, já teve um decréscimo de 75% da vazão. Ou seja, nós estamos coletando 25% da vazão necessária. E o Rio Verde está estabilizado. Para suprir a necessidade de consumo dos vargienses, esta balsa foi instalada pela Copasa na região conhecida como Juriti. O sistema capta, a 3 metros de profundidade no Rio Verde, 300 litros de água por segundo. O volume coletado é redistribuído por toda a rede na cidade, abastecendo onde há mais falta de água. Nós precisamos, nesse momento, que agora nós estamos no olho do furacão, né? É o principal período de estiagem, é o mês de agosto, mês de setembro, não há previsão de chuvas, né? Evaporação da água, então nós temos que estar economizando, ter consciência e uso racional da utilização dos recursos hídricos. Apesar de afastado o risco momentâneo de racionamento de água, o desperdício deve ser evitado para garantir que a água não falte em sua casa. Sim, nós devemos evitar de ficar lavando calçada, lavando o carro, torneira aberta na hora de escovar os dentes, né? E ter consciência que a água é um bem finito. Então, economizar, principalmente nesse momento que a gente está vendo aí a região sudeste passando mais um ano com dificuldades. E assim encerramos o Jornal da Manhã desta quinta-feira. Mas fique ligado que tem mais programação aqui para você. Lembrando que você também pode acessar o nosso portal www.mbnews.tv.br. Que Deus abençoe o nosso dia. Tchau, tchau!